Segue-se a apresentação de José Fonseca, Technical Consultant Iberia da Manage Engine, sobre resiliência digital, minimizar o tempo de inatividade da produção e proteger a fábrica inteligente. Antes de mais, bom dia a todos. Já estamos aqui na reta final, ok? Portanto, eu vou ser rápido no tema que eu trago aqui hoje. O tema que eu trago aqui hoje é um nicho de mercado, mas que necessita de ter alguma visibilidade e importância relativamente à sua estrutura. Muitas das tecnologias estão a evoluir, muitas das ferramentas também estão a levar um caminho evolutivo grande, nomeadamente aqui na questão da inteligência artificial, e por tal há coisas e há temas que muitas das vezes ficam esquecidos ou ficam pelo caminho. E um desses passa muito pela normalização daquilo que são as plataformas de observabilidade da estrutura, não só na questão a nível de logs, mas também a nível de health check dos equipamentos. Como tal, há uma das coisas, o principal que as empresas olham é aqui a componente de downtime, dos tempos de resposta que estão os equipamentos ou os serviços em baixo. Isto porque tempo é dinheiro, e tempo é dinheiro e uma fórmula que necessita de ser equilibrada entre a produção, o risco e a perda de confiança, não só naquilo que são os equipamentos, mas também na sua estrutura e nas marcas que fornecem todo este serviço e toda esta componente. Como tal, nós olhamos para isto desta forma. O conceito de fábrica inteligente traz aqui a convergência aqui da componente de IT e OT, portanto, trouxe mais eficiência. No entanto, existe aqui um OT conectado e distribuído que necessita de ter um acesso remoto e em tempo real de avaliação. Como tal, é necessário ter ferramentas proativas, não necessariamente que sejam reativas, mas que providenciem informações necessárias e objetivas relativamente àquilo que são os objetivos da empresa. A cadeia real de indisponibilidade passa por isto, passa por ter muitas das vezes pontos cegos, em use case específico. Posso-vos dar, por exemplo, o tema, por exemplo, de termos silos, ou seja, independentemente, é preocupante aquilo que está na infraestrutura principal, no entanto, quando existem aqui ligações com silos específicos distribuídos, sabe-se lá às vezes por várias localizações do país ou por várias localizações a nível europeu ou regional, não é? Não existe visibilidade sobre novos componentes que são adicionados e é necessário observar-los, monitorizá-los e saber que eles estão seguros. Portanto, além de evitar estes pontos cegos e poder obter aqui aquilo que são diagnósticos relativamente à infraestrutura em tempo real, existe também aquilo que são respostas muitas das vezes manuais, linhas paradas e auditorias que se tornam fracas, não trazendo aquilo que são o custo-benefício das ferramentas. Como tal, nós olhamos e criamos uma ferramenta central que olha para todos estes pontos. Portanto, desde a componente de rede, aplicações, infraestrutura, experiência digital e segurança, são todos eles monitorizados e controlados por uma única ferramenta, o Op Manager Nessus. É a nossa ferramenta central que olha para todo o panorama e toda a infraestrutura digital para que os clientes, ou neste caso as empresas, possam reduzir aquilo que são os seus custos operacionais, não só com a componente da automatização, mas também com a componente de serviço, reduzindo não só a intervenção humana, mas também apostando aqui na componente de inteligência artificial para esta componente da automatização. Portanto, com esta detecção muito mais rápida, existe uma correlação e um comportamento relativamente àquilo que são as avaliações e as observabilidades da infraestrutura. Portanto, existe uma correlação em tempo real, existe aqui um motor que analisa desvios de comportamento relativamente àquilo que são os acessos dos utilizadores, algo que, por acaso, tem sido um tema nos últimos dias relativamente aqui a um incidente que aconteceu, inclusive, com uma instituição pública. Portanto, existe também uma avaliação relativamente à parte de MITRE, para podermos ter aqui uma avaliação não só a nível de como atacar aquilo que são possíveis vulnerabilidades, mas também defender do nosso lado, e depois existir assim uma avaliação aqui, digamos, uma fórmula de timeline de incidente, a pontuação de risco e um contexto de entidade, juntando assim, de certa forma, aquilo que é o resultado final e agradável. Além desta componente de avaliação de infraestrutura física, temos também a componente de avaliação de logs, de informação daquilo que é muitas das vezes chamado ruído. Porquê? Todos os sistemas geram logs, mas muitas das vezes é difícil de olhar com precisão para aqueles logs que são criados. Portanto, nós temos também uma ferramenta para dar resposta aí.
une-se com a ferramenta que eu vos falei anteriormente, chama-se Log 360, onde nós conseguimos ter uma observabilidade à componente da Active Directory, portanto gestão de utilizadores, componente de gestão de endpoints, PAM, portanto acessos privilegiados, cloud e firewalls. Desta forma nós conseguimos olhar para um panorama global, não só a nível de equipamentos físicos, mas também a nível daquilo que são as entidades digitais, conseguindo correlacionar toda esta informação, obtendo assim uma resposta mais clara sobre aquilo que é a necessidade, neste caso, das empresas. Não se trata só de ter aqui, digamos, uma infraestrutura sólida, não é? Mas também um tempo de resposta onde nós conseguimos detectar, conseguimos enriquecer tudo aquilo que são as informações necessárias para poder fazer aquilo que são os relatórios e a redução do risco. Temos também aqui a parte da contenção, que também é o ideal, portanto o ideal não é sermos atacados, é as empresas não serem atacadas, é conseguirem conter, não serem reativas, mas sim proativas. Conseguem fazer a orquestração com o mínimo possível de ferramentas, portanto não tendo ferramentas separadas e isoladas para fazer cada uma das tarefas, consegue-se centralizar todo este tipo de ações e depois consegue-se ter mais tempo para a ação final, que é o aprender com os erros, porque eles eventualmente vão sempre acabar por acontecer e é assim que as pessoas de certa forma conseguem evoluir e crescer. Portanto, os playbooks que nós recomendamos para criar estas automatizações são ter aqui a análise de compromissos de contas, a parte do ransomware, da análise de ransomware, alterações críticas de firewall, algum tipo de regras que possam comprometer a infraestrutura, assim como falhas de serviço crítico que podem eventualmente acontecer e que necessitam de ser mitigadas antes de, digamos, o problema ou o ataque ser realmente consumado. Portanto, o modelo de maturidade recomendado por nós dentro da marca passa por existir aqui a avaliação de blind spots, portanto, zonas que são zonas de sombra onde eventualmente possam estar equipamentos ou credenciais isoladas, a monitorização, passando depois para a correlação de todos estes eventos, a orquestração, portanto, ter uma consola unificada onde se possa centralizar toda esta monitorização e depois, no final, a resiliência. Como todos sabemos, é muito difícil, muitas das vezes, conseguir obter toda esta estrutura de uma forma precisa e analítica. No entanto, nós, enquanto marca, enquanto Manage Engine, nós temos uma equipa técnica em Portugal para vos poder ajudar e suportar em todas estas tarefas, não só na fase já de implementação de produtos ou pós-implementação, mas também no pré-implementação para poder fazer um assessment e uma avaliação de como é que poderão ser ou quais são as melhores soluções ou o melhor caminho a ser traçado, não só para vocês, mas também existir aqui, digamos, uma relação de confiança entre a marca e aquilo que são os clientes finais. Portanto, a fábrica resiliente não é aquela que nunca falha, é na realidade aquela que vê cedo, contém depressa e recupera antes da produção parar. Muito obrigado a todos, sim.